isso aqui, rapaziada. Isso aqui nem são 10 no PC. Cara, meu PC tem uma 4090, tá? Eu tô rodando com absolutamente tudo no máximo, tudo ligado, tudo no cinematográfico. O DLSS, ó, tirei o Frame Generation, porque o Frame Generation fica mais feio ainda. DLSS no Quality, tudo ligado, ó. Olha isso aqui, cara. Olha isso, velho. Cara, sei lá, pra mim esse jogo não é bonito, velho. Eu estava navegando na rede vizinha e eu me deparei com esse vídeo. Pra quem não sabe, esse vídeo é em relação ao jogo Crimson Desert, que foi lançado recentemente. Confesso que depois do lançamento do jogo, eu não cheguei a acompanhar muito. Mas esse vídeo me deixou instigado a pesquisar de como estava o jogo após o lançamento. For those who have survived, and for those who will live on, this is our... Fala rapaziada, eu sou o Paivones e antes de qualquer coisa, eu não joguei o Crimson Desert, tá? Quero deixar claro, desde o início desse vídeo, o que eu vou falar aqui é baseado no que está circulando na internet, nos comentários, gameplays, relato de quem jogou, enfim, o que aconteceu nos últimos dias. Mas eu gosto muito de observar o que está acontecendo, juntar todos os pontos e trazer uma coisa legal pra vocês. E o que eu tô vendo sobre o Crimson Desert me gerou uma dúvida bem grande. Então vamos lá. O Crimson Desert foi apresentado como uma das experiências visuais mais bem ambiciosas dos últimos anos. Nos trailers foram mostrados coisas que deixaram a internet inteira em choque. A vegetação incrível, a iluminação que parecia fotorrealística, física do tecido, expressões faciais de outro nível. A conversa que se instalou foi basicamente: esse vai ser o padrão da nova geração. Esse jogo vai redefinir o que a gente espera visualmente de uma ação em RPG. E a expectativa subiu, e subiu bastante. Muita gente foi pesquisar qual placa de vídeo era necessária para rodar o jogo do jeito que os trailers mostravam. E quando o jogo chegou nas mãos de quem joga, os relatos que começaram a aparecer não eram exatamente o que essas pessoas esperavam ouvir. E aqui está o ponto que mais me chamou a atenção no que eu vi na internet. Não são pessoas com PCs fracos reclamando, não são pessoas que compraram a placa de vídeo de entrada esperando rodar no Ultra, não. São pessoas com placas extremamente caras e de última geração, máquinas que rodam qualquer outro jogo atual no máximo sem dar nenhum tipo de gargalo. E essas pessoas estão relatando com vídeos, com prints, que o Crimson Desert no Ultra não está entregando visualmente o que os trailers prometiam. E que o desempenho, mesmo com as peças todas, não está onde deveria estar. E aí você começa a se perguntar: o que está acontecendo com esse jogo? Seria uma má otimização? A palavra que mais aparece nos comentários dos vídeos é otimização. E essa é uma palavra que, quando começa a aparecer demais em um jogo, logo após o lançamento, é sempre um sinal de alerta. Otimização é basicamente isso: o jogo aproveitar bem o que você tem. Um jogo bem otimizado consegue ser bonito, fluido, mesmo em um hardware mais barato. Um jogo mal otimizado exige muito mais do que deveria para entregar menos do que parece. E o que as pessoas estão descrevendo sobre Crimson Desert tem esse cheiro. O que parece estar pedindo muito de placa, de processador, de memória e não entregando de volta na proporção correta. E o detalhe que torna isso muito mais frustrante ainda são as inconsistências. Não é um jogo que ficou mais fraco em comparação com os trailers, não é isso. É um jogo que às vezes parece incrível. Você olha para uma cena e pensa: ok, isso aqui tá bonito. E então 2 minutos depois tem um elemento que parece vindo de uma geração atrás. Uma textura que não carregou bem, uma sombra que aparece de forma estranha. Isso é talvez o pior dos mundos, porque se fosse consistentemente pior que o esperado, você não adaptava a expectativa e seguia em frente. Mas quando é inconsistente, você fica o tempo todo esperando o próximo momento bom e o próximo momento ruim, quebrando a experiência. Agora, eu não quero fazer essa comparação de forma injusta. O desenvolvimento do jogo, todo mundo sabe que é muito complexo, é muito difícil. Claramente tem uma ambição técnica muito grande. Mas quando a gente olha para o mercado atual, tem exemplos de jogos que entregaram algo diferente. Um exemplo foi o Alan Wake 2, absurdamente bonito, tecnicamente um dos mais avançados já lançados, no quesito gráfico. E mesmo sendo pesado, muito pesado mesmo, a experiência de rodar ele em um hardware decente, ela é consistente. Você sabe o que vai encontrar quando você liga o game. Outro jogo parecido que é mais na pegada RPG, Alan Wake não, é Cyberpunk 2077, que é um exemplo também de RPG, que muito diferente do lançamento desastroso que ele teve, e esse é um ponto importante que eu vou voltar daqui a pouco. Hoje ele é um dos jogos mais bonitos rodando com Ray Tracing absurdo, e ainda assim a CD Projekt conseguiu deixar ele relativamente estável para um hardware de ponta. A diferença não está só nos gráficos, está na relação entre o que o jogo promete e o que ele entrega. Está em como o motor foi preparado para escalar bem entre configurações diferentes. E pelo que está sendo reportado sobre Crimson Desert, essa relação não está equilibrada do jeito que deveria estar. O jogo parece estar pedindo mais do que precisa e entregando menos do que prometeu.
E o que isso quebra basicamente? Tem uma coisa que eu acho que muita gente subestima quando fala de performance e gráficos, que é o impacto que isso tem na imersão. Um jogo de ação RPG em mundo aberto, com a ambição narrativa e visual que Crimson Desert claramente tem, precisa que você se esqueça que está jogando. Precisa que o mundo pareça real o suficiente para você entrar nele. E quem joga RPG sabe disso. Quando o frame rate cai no meio de um combate intenso, você sai da imersão na hora. Quando uma textura aparece carregando tarde demais numa cutscene, você sai do game na hora. Quando você olha também para uma cena pensando, isso aqui não parece o que eu vi no trailer, você também se desconecta do game. E aí o jogo para de ser uma experiência e vira um produto que você está avaliando o tempo inteiro. E isso não é frescura de um jogador exigente. É o que diferencia um jogo que fica na memória de um jogo que você termina e você esquece. E os relatos que eu estou vendo sugerem que Crimson Desert está oscilando entre os dois. Às vezes entrega, às vezes não entrega. E essa oscilação por si só já é um problema bem grande. Mas eu preciso ser honesto sobre aquilo que eu não sei. Eu não joguei o game. Eu estou vendo o que a internet está reportando. E a internet, a gente sabe, às vezes amplifica um problema até ele parecer maior do que é. Às vezes um grupo vocal que teve uma experiência ruim faz mais barulho do que a maioria silenciosa que está jogando bem. Então a primeira pergunta que fica é: isso é um problema generalizado? Ou é um problema específico de certas configurações, certos sistemas operacionais, certas combinações de hardware que estão tendo conflito? Porque se for o segundo caso, se for um problema técnico específico que afeta parte dos jogadores, mas não todos, isso muda completamente a conversa. Isso é algo que pode ser corrigido com patches, com atualizações de driver, com ajuste de configuração. Lembrando que o Cyberpunk, como eu já falei anteriormente, ele lançou completamente destruído. E anos depois é um dos jogos mais bem avaliados no momento, no quesito gráfico. A CD Projekt trabalhou, corrigiu, melhorou e o jogo virou referência. Então sim, lançamentos ruins podem se transformar em experiências excelentes com o tempo. Mas aí vem a segunda pergunta: quanto tempo vai levar para isso? E o jogador que comprou no lançamento vai ter que esperar meses para ter a experiência que ele pagou para ter? E a terceira pergunta, talvez a mais desconfortável de todas: a promessa dos trailers era real? Ou foi o trailer fazendo o trabalho que o jogo deveria fazer? Porque a gente sabe que o trailer faz parte do marketing. O trailer é o melhor ângulo, o melhor momento, o melhor recorte do game. E o mercado de games tem um histórico extenso de trailers que prometeram uma coisa e não entregaram. Quanto do que a gente via nos trailers de Crimson Desert era o jogo real? E quanto era a imaginação? Eu não tenho essa resposta, mas eu acho que vale a pena ficar com essa pergunta na cabeça. E o que eu acho dessa situação inteira? Olhando tudo isso que eu levantei aqui, a minha leitura é o seguinte: Crimson Desert parece ser um jogo com ambientação técnica real e genuína. Não é um jogo que foi feito sem cuidado, não parece isso. É um projeto bem grande, com anos de desenvolvimento, a gente sabe disso. Com uma equipe que claramente quer criar algo impressionante. Mas a ambição sem entrega consistente gera exatamente esse tipo de frustração que a internet está expressando. Você cria uma expectativa enorme, você posiciona o seu jogo como o próximo patamar gráfico da indústria, e aí qualquer coisa que fique abaixo disso vai doer muito mais do que doeria se tivesse prometido menos. Ou não precisa nem prometer menos, talvez se tivesse prometido o real do game. E talvez seja esse o problema central. Não necessariamente que o jogo é ruim, mas que a diferença do que foi prometido e do que foi entregue, pelo menos nesse momento de lançamento, é grande o suficiente para que as pessoas sintam. E deixe nos comentários se vocês querem que eu jogue o jogo e traga aqui a minha experiência real de como está o game. E aí agora eu pergunto para você que jogou: você está vendo o que está sendo falado? O que está sendo a sua experiência? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler todos e tentar responder todos, porque a conversa sobre isso tá só começando. Deixa o like se esse vídeo te fez pensar um pouquinho, se inscreve para poder acompanhar o que eu vou achar quando eu jogar de verdade, beleza? Porque esse vídeo vai existir um dia. E até lá, valeu pessoal e até o próximo vídeo.